Você realmente se conhece? Se eu te perguntasse, quem é você? Você saberia me responder de forma satisfatória e completa? Hoje, convido vocês a refletirem o quão subestimado é o autoconhecimento e como a falta pela sua busca leva muitos ao fracasso. Boa noite, meu nome é Mariana Machado Betting e venho aqui questioná-los, sou eu ou você? E vim fazê-los também se perguntarem sobre a influência externa na formação da nossa identidade. Primeiramente, gostaria de pedir para que vocês pensem em um hábito ou algo que gostam de fazer. E quando pensarem, busquem a origem disso, de onde ou de quem veio. Enquanto pensam, vou falar sobre a minha experiência pessoal. Quando eu era bem pequena, a minha mãe lia para mim. E depois, quando eu fiquei maior, o meu pai me emprestava livros e me incentivava a lê-los. Depois, uma amiga e uma professora tornaram esses hábitos mais consistentes. Hoje em dia, a minha maior paixão é a leitura, e tudo graças a essas pessoas. Eu gostaria muito de poder ouvir a resposta de vocês, mas acredito que muitos pensaram que esses hábitos vieram plenamente de vocês mesmos. Mas, se esse foi o seu caso, eu te peço, por favor, repense, pois após perguntar para muitas pessoas, eu concluí que a maioria dos nossos hábitos e ações vem de pessoas que convivemos diariamente e nós raramente percebemos isso. E é sobre isso que eu vim aqui falar para vocês. Como construímos a nossa identidade embasada em pessoas que vivem ao nosso redor e nós não percebemos isso. Bem, dentro desse tema, eu acredito que a maioria de vocês conheça a frase "Diga-me com quem andas e direi quem tu és", de Johann Goethe. E eu vim provar para vocês a autenticidade dessa frase. A partir disso, minha busca inicial foi no campo científico, onde achei uma explicação em um mecanismo de defesa humano, e vou falar sobre ele e principalmente sobre quem o faz, o chamado neurônio espelho. Antes de explicar o funcionamento certinho deste neurônio, gostaria de evidenciar um funcionamento diário dele. Acredito que a maioria daqui já esteve em uma sala onde repentinamente um pequeno grupo de pessoas começa a bater palma e os outros batem também, o chamado puxar as palmas. E é assim o funcionamento do neurônio espelho. Ele faz com que você altere seu comportamento e suas ações, de modo a se encaixar em um grupo. E ele deriva da necessidade humana de pertencer ao padrão social. A partir disso, vou falar, para enfatizar minha fala, de um experimento do National Geographic, que se chama Social Conforming. Neste experimento, existem vários atores que estão na sala de espera, sentados, esperando para aparecer em uma clínica. E no meio deles, existe apenas uma menina que não sabe o que está acontecendo. O experimento consiste nessas pessoas se levantarem toda vez que ouvirem um bip. E a primeira vez que isso acontece, a menina olha e faz cara feia para os atores, não entendendo o que estava acontecendo. No entanto, logo no terceiro bip, ela se levanta junto com eles, se adequando à norma do grupo. Posteriormente, os atores foram retirados, sendo chamados para uma consulta. E quando a menina estava por fim sozinha, ao soar do bip, ela se levantou, mesmo não tendo ninguém restante do grupo para observá-la e julgar o que ela fazia. A próxima etapa foi adicionar novas pessoas desinformadas. E essas pessoas foram chegando aos poucos. O primeiro que chegou, um homem, ao ver a menina se levantando repetidas vezes, perguntou a ela por que ela fazia aquilo. Sua resposta foi simplesmente que o fazia porque os outros antes dela também o faziam. Depois deste momento, o homem e todos os que chegaram depois se levantaram junto com ela, e ninguém mais teve coragem de questioná-los. Afinal, o homem os questionou porque era apenas um indivíduo realizando a ação. A partir do momento em que se tornou um grupo, ninguém mais teve coragem de questionar. Gostaria de destacar alguns pontos desse experimento. O primeiro é que a menina inicialmente estranhou o que estava acontecendo, mas sem perguntar ou saber por que ela o fez. Depois, quando o grupo foi tirado, aquilo que no começo era uma ação para se adaptar às normas do grupo
se tornou algo dela, algo que ela sozinha fez. Por último, as pessoas que foram chegando sem saber o que estava acontecendo, adquiriram aquele hábito que foi disseminado por ela, que não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E gostaria de destacar que a formação e anexação de traços externos à nossa identidade é absurdamente parecida com isso que acabei de escrever, com esses 4 passos. Primeiro, estranhamos. Depois, adquirimos o hábito em questão quando estamos no meio do grupo. Depois, esse hábito se torna algo nosso. E, por fim, a disseminação dele. Trazendo esses conceitos para o meu exemplo da leitura, inicialmente, meu pai e minha mãe o faziam. Depois, foi trazido para mim, que inicialmente, sendo sincera com vocês, achei chato. Mas depois se tornou algo que eu gostava muito de fazer. E depois de mim, veio a minha irmã, que começou a ler por minha causa. E a partir dela, várias amigas também começaram a ler. E vejam como isso é uma coisa boa, um grupo inteiro de pessoas começou a ler apenas por causa de umas poucas. Mas e se isso acontecesse com situações ruins também? Vou citar uma situação hipotética, onde uma menina mudou de escola. E nessa nova escola, os colegas dela tinham o costume de falar palavrões. A menina achou aquilo muito estranho, uma falta de educação. Mas, depois de alguns meses sendo pressionada, considerando que era a única que não falava palavrão daquele grupo inteiro, ela começou a fazê-lo também quando estava com eles. Mas, com a força do hábito, ela acabou adquirindo isso como algo dela. E começou a falar fora da escola e em casa. Um dia, quando estava com seu irmão, o irmão acabou ouvindo ela falando isso. E isso resultou nele aprendendo, pois essa situação se repetiu várias e várias vezes. No final, o irmão aprendeu a falar palavrões também. E quando chegou à sua própria escola, ele falou quando estava com os colegas. E assim foi em diante, todos aprendendo e disseminando, por causa de apenas uma pessoa. E vejam como isso que acontece no nosso dia a dia, que, é claro, não de forma tão explícita como nessa situação, pois os neurônios espelho agem de forma sorrateira, moldando a nossa identidade e fazendo uma mistura de hábitos, ações e características das pessoas que convivemos. E nós estamos continuamente construindo a nossa identidade, nos moldando e nos adequando à sociedade. E o neurônio espelho é agente nisso, seja de forma boa ou ruim. Porém, muitas pessoas ignoram que as nossas companhias, de fato, nos influenciam. E isso os leva a perder o controle e deixar a deriva o rumo de suas vidas. Portanto, pensando nisso, para que ninguém saia daqui apenas com muitas perguntas e informações soltas, montei um pequeno plano de ações práticas para que possa ser feito, de forma a utilizar as informações que eu transmiti. Esse plano pode ser resumido em 2 tópicos: consciência e escolha de companhias. Inicialmente, é necessário sempre ter consciência de quando estamos anexando a nós traços externos, e para isso é preciso utilizar aquele primeiro tópico que eu falei, o do estranhamento. Então, quando estranhar algo, pode ser numa situação nova ou até numa antiga, é bom sempre anotar, prestar atenção e investigar esse sentimento, não ignorá-lo como normalmente fazemos. Assim, você poderá perceber e, se acaso acontecer, reverter essa anexação. Mas, então surge uma dúvida clara: e se eu não perceber? Começo dizendo que é muito difícil, principalmente quando você busca encontrar isso. Mas realmente, e se? Simples. Anote. Faça um plano limitado de ações e hábitos que você quer ter. Siga esse plano. Limitar e planejar é a chave. Então, não abra espaços para mais E e C. Crie limites. Então, assim, caso você comece a pensar algo que diverja desses planos, você poderá perceber que está sendo anexado algo a você. Continuando esse assunto do planejamento, é necessário também analisar os hábitos que já temos em nós,
Para isso, pergunte para outras pessoas e pense consigo mesmo: o que eu tenho que é prejudicial a mim e àqueles que estão à minha volta? Descobrir então o que é necessário depois descobrir o porquê. Ver, voltar às raízes dos problemas, descobrir a origem deles. Assim, sabendo o que e por que o próximo passo é achar uma solução para isso. Existem muitas, mas uma que eu vou dar para vocês é a alteração de companhias, pois afinal, estou dizendo para vocês que anexamos a nós hábitos prejudiciais com companhias, então por que não mudá-las? Darei um exemplo. Imagine que você se sente que as suas notas na escola estejam caindo. Não se cerque de pessoas ignorantes, pessoas que têm notas piores que a sua. Pelo contrário, busque pessoas com notas boas, que são realmente inteligentes.